dia, turma! Vamos a mais uma semana de atividades do PAIC. Então, organizem tudo, peguem o livro e vamos começar a fazer as próximas atividades. Vai ser da página 23 a 33, tá certo? A outra, pessoal, da semana passada, a tia manda já a correção, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nessa? Vocês vão ver como são coisas bem simples, que vai exigir de vocês bastante leitura, concentração, tá certo? Então, vamos fazer no momento que a gente estiver bem tranquilo. Pode ser qualquer momento do dia que você terminar de fazer as coisas, ajudar a mamãe e papai. Aí você vai e faz a sua tarefa num cantinho quieto, bem concentrado, tá certo? Bom, vamos lá. O primeiro texto da página 23 é o xixi na calça. Você vai ler, certo? Essa história. E aí você vai responder, né, sobre o texto, tá certo? Não vou ler porque aqui vocês vão ver que são bem interessantes, né? Certo? Esse texto aí, um texto bem diferente, vai falar sobre a crônica, né? Um texto chamado crônica, que ele fala até aqui, ó. As crônicas, em geral, são textos organizados em torno de um problema, mas, ao final, revelam uma reflexão. Então, é uma história que ela, do cotidiano, né? Dos problemas da vida, que aí, no final, vai ter uma reflexãozinha, tá bom? E aí, mas, no geral, é uma história, né? Breve, tipo um conto, tá bom? Aí a gente vai relembrar, pessoal, sobre os pontos, né, os sinais de pontuação. Um deles foi muito usado aí no texto que vocês vão ler, é o travessão. Lembra que quando indica a fala do personagem? Os dois pontos também, para indicar que alguém vai falar, né? Então, no texto vocês vão observar muito essas características. E aí é só para relembrar, aí vocês vão lendo. Lembrando, pessoal, também que não é para passar nada por caderno, tá bom? Como vocês vão ter muitas atividades, a tia não vai passar mais cópia. Até pelo menos a gente voltar em setembro, a gente não vai ter cópia. Vocês vão fazer tudo diretamente no livro e a gente vai focar bastante na leitura. Inclusive, hoje também a tia vai passar o próximo capítulo do Pequeno Príncipe, que a gente termina, se eu não me engano, quarta-feira a gente já termina o Pequeno Príncipe, tá, gente? Bom, então na próxima página 25 tem aí a tirinha. Vocês vão ler a tirinha, né, do menino maluquinho, muito engraçado. E aí vai falar dos travessões, dos dois pontos, o ponto de exclamação, né, a interrogação, as reticências, coisas que você já sabe, nós já tivemos essa aula, tá bom? E aí, pessoal, na página 26 tem uma novidade, o uso dos porquês, certo? Nós sabemos que existem 4 tipos de porquês, olha eles aqui, ó. O porquê separado, o porquê juntinho, o porquê separado, o porquê junto e o porquê separado com acento. Estão vendo o acento? E também o porquê junto com acento, ok? Esses quatro tipos de porquês, gente, ele é usado para cada situação, ok? Então, o porquê inicial. O porquê inicial, pessoal, é usado no início e no meio das frases. O porquê juntinho, esse aqui, ele vai ser usado nas respostas. O outro porquê no fim da frase. E esse porquê junto com o substantivo, nesse caso, geralmente vem com o artigo e pode ser empregado no plural, ok? Então, esse aqui ele é um dos menos usados. A gente usa bastante o porquê para perguntar. Por que você não está estudando? Vou usar esse primeiro porquê. Porque eu estou muito ocupada, já uso outro porquê. Entendeu? Dependendo da situação, o importante é a gente saber que não se pode usar um porquê para tudo. Para cada situação da escrita, da intenção da frase, tem um tipo de porquê que a gente vai utilizar, tá certo? E aí vocês vão completar aqui, olhando tudo, certo? A tia, lembrando que a tia depois vai mandar as respostas sexta-feira, eu mando as respostas dessa atividade aqui, tá bom? E aí vocês vão ler Amor Antigo, olha, um poema, né? Que legal, bonitinho que só ele. Vocês lerão
Podem até desenhar, viu, gente, sobre os poemas, quem quiser terminar as atividades. É super gostoso fazer isso, relaxante também. O gênero textual, né, pessoal, que é o tipo de texto. Que tipo é esse? Vocês já sabem, esse é muito fácil, né? Vocês vão ler e vão fazer sozinhos, certo? Ó, tudo só perguntando sobre o porquê. Também perguntando, olha só, aqui a questão 8. A que classe gramatical pertence o termo destacado? Na questão 8. Vamos ver depois qual é o termo destacado lá na questão 8. Assinale a alternativa em que o termo em destaque pode ser substituído pela expressão motivo. No caso, assinale na questão 8. Vamos ver qual será esse termo destacado, né, gente? Vamos ver isso melhor, tá certo? Na hora da correção, ok? E aí, mais um texto, o elefantinho colorido. Olha que fofo, o elefantinho colorido. E aí vocês vão ler que tipo de texto será esse, hein? Será que é uma historinha? Não sei não. Às vezes a gente só por ele, elefantinho colorido, pensa, a história de um elefante. Será que é a história de um elefante? Né, gente? Tem que ver bem isso para não se deixar confundir, tá certo? Às vezes as questões, as provas, elas são uma pegadinha, né? Levam a gente a pensar que é uma coisa, mas se a gente observar bem, não é. Então, vai lendo com cuidado o que é esse elefantinho colorido. Vai respondendo as perguntas, tá? E aí, na página 31, gente, tem uma atividade bem legal que vocês podem pesquisar o dicionário. Vocês vão completar com G, G, Gui, Gi e Gui. G, Gi, G, Gui. Tá certo? Completem. E aí, vocês vão pontuar esse pequeno texto da algazarra. Olha aqui, vocês vão pontuar. Vocês vão usar o travessão e os 2 pontos, ok? Vão fazer isso. E aí vai ler o outro texto. Ler um outro texto até a página 33. Ó, tá vendo a página 32? Ó, 32. Trabalho afeta educação. Diz diretor da escola no Ceará com baixo IDEB. Escola de Aquiraz teve índice 1.3 no último IDEB, divulgado nesta terça. Diretor diz que, na cidade, muitas crianças trabalham e deixam de estudar. Bom, isso aqui foi uma manchete de um jornal, né, pessoal, falando sobre essa problemática. Graças a Deus, acredito que nossa escola não tem esse problema, mas enfim, a gente aqui tá falando sobre isso. É uma manchete no jornal, acho que foi do ano... foi de 2012, né? Faz 8 anos que essa notícia saiu. Aí vai falar sobre isso, outro tipo de texto, né, pessoal? A manchete, o jornal, as notícias de jornal. E a manchete é uma parte da notícia, é o título que chama a atenção, né? Tá certo? E o todo é a notícia. E parte da notícia é a manchete, ok? Então, vocês vão responder e aqui a gente finaliza o 33, a página 33, também falando sobre manchete, o que é e tal, e finaliza aqui com M e N. Quando é que a gente usa M e N? Vocês lembram, né, pessoal? M e N, né? Por exemplo, eu escrevi aqui, campo, né? Campo de futebol, por exemplo. Eu tenho que usar o M, né, pessoal? Por quê? Porque depois dele vem o P. Então, antes de P, não é isso? Eu tenho que usar o M. Lembram dessa regra? P e B. Então, quando tiver, por exemplo, bombom, tá vendo? Bombom, né? Ou então, bomba. Bomba. Esse antes de P e B, eu tenho que usar, antes de P e B, né, pessoal? Eu tenho que usar o M. É uma regra, né? Regra gramatical. A gente vai memorizando isso. E nas outras letras, e junto das outras letras, a gente vai usar o N. Tá certo? Então, vocês vão verificar, é bem simples. Vocês vão fazer.
E quem lembra das proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas? Vocês dão uma lembrada sobre isso? Então, as proparoxítonas são aquelas palavras que têm a terceira sílaba mais forte. Como, por exemplo, vou usar logo o meu nome. Mônica. Qual é a sílaba mais forte? A tônica. Todo mundo lembra, né? Que a sílaba tônica é a sílaba mais forte. É o mo, né? Mônica. Tanto é que tem um acento, né? Então, quando tem um acento, sempre aquela sílaba será mais forte. Reparem que ela é a terceira mais forte, ó. A gente chamaria de primeira essa última, segunda, essa é a terceira mais forte. Então, essa é chamada proparoxítona. Mônica, música, médico, tudo isso é proparoxítona. E reparem que todas elas têm acento, tá bom? A outro tipo de palavras são as paroxítonas. É aquela que é a segunda mais forte, como por exemplo, boneca. Boneca. Quem é a mais forte aí? Nós sabemos que é o né. Boneca. A gente, ao falar a palavra, a gente sente, né, a tonicidade, a força dela. Então, aqui não recebe acento, mas a gente sabe que ela é a mais forte. Como é que eu descubro isso? Lendo, falando ela ou chamando o nome. Boneca. Aquela que você termina, você demora mais naquela sílaba, é a sílaba tônica, a mais forte, tá bom? Aqui é a paroxítona, ok? Agora vamos para as oxítonas. As oxítonas são as palavras, as oxítonas são a que tem a última mais forte, como por exemplo, café. Então, nós vimos aí que a última mais forte é o fé. A última mais forte é o fé. Então, se essa última é a mais forte, então, pessoal, isso significa dizer que ela é oxítona, porque a última sílaba desta palavra é a mais forte, a tônica. Então, ela é oxítona. Tá legal? Bom, então aqui já vai para outra semana, né? Então, não olha agora. A gente vai fazer até a página. Nós iremos fazer até a página 33, pessoal. Tá certo? Aqui, ó, o número da página 33, ó. Página 33, tá bom? Então, gente, mãos à obra. É isso. Já já te mando a correção da semana anterior. Vocês vão logo fazendo essa aí, tá bom? Ou então aguarda a correção que eu mando já. Beijo. Beijinhos, beijinhos. Bye, bye. Até já.